Olá, boa noite. Estamos aqui na Fundação Cultural de Curitiba porque a gente veio conversar com o faixa preta Maestro Spock. Vem comigo. Então agora estamos aqui com o mestre, maestro, faixa preta do jazz e do frevo, Maestro Spock. Muito obrigado pela presença. Rodrigo, muito obrigado também pelo convite para bater esse papo, agradecer a TV Cultura e obrigado por mais essa importante e bela e segura ponte. O maestro veio visitar aqui os paranaenses, fazer um trabalho com a Elba, com a banda local, Isso. Banda Lira. Aliás, eles vão ensaiar daqui a pouco, né? Se montando aqui. Exatamente. Então ele nos deu o prazer de conversar agora um pouco com a gente. E o pessoal que nos assiste, de você é da onde? Eu nasci numa cidade chamada Igaraçu, que fica tipo a 1 hora aproximadamente de Recife. Né? Mas em Igaraçu eu só fiz nascer porque na minha cidade mesmo, que meus pais moravam, não tem maternidade, que é Abreu e Lima. E tinha maternidade em Igaraçu, então eu fui nascer em Igaraçu. Mas me sinto filho também de Abreu e Lima, porque lá onde foi onde eu me criei, em Igaraçu eu nasci, né? Inclusive esse ano agora, em 2005, eu e um grande amigo meu, um grande artista pernambucano, também de Igaraçu, a gente vai receber a homenagem da cidade esse ano, lá no carnaval, né? Em homenagem ao Miruch e a mim, né? Então, cara, Igaraçu é onde eu nasci, e Abreu e Lima, onde eu me criei. Então, duas mães, assim, eu tenho por amor, né? E em Abreu e Lima foi onde eu comecei a conviver, não sei se é o caso, já vou falar sobre isso. Sim. Comecei a conviver artisticamente com o meu pai. Eu ia mesmo perguntar Pronto. Como é que começou a música para você. Isso, meu pai é um grande boêmio, não era músico, mas era apaixonado por música, era apaixonado por poesia popular, né? Então daí veio o meu amor e meu desejo e meu sonho em ser um poeta popular, um repentista, né? Era tudo que eu queria ser na minha vida. Aliás, é tudo que eu ainda faria. Acho que se Deus, vamos dizer, se chegasse e dissesse, Spock, tu quer deixar de ser saxofonista para ser um poeta popular? Acho que eu tocaria. Mas o buraco é mais embaixo, assim. Então pra mim, Mas as duas artes são muito conexas. Né? Foi menos difícil, talvez, ter estudado música, saxofone, poesia, o buraco é mais embaixo. Mas é o que eu ouço mais até hoje, sabia? São os poetas populares. Eu sou apaixonado pelaquela coisa das obrigações, das métricas, dos 7 sílabos, sextilhas, decassílabos, quadrões, sabe? Isso é o meu grande... São os grandes ídolos, são os poetas populares. O maestro está sediado em Recife hoje? Hoje eu moro numa cidade perto de Recife. A pandemia me levou para um lugar chamado Aldeia, que eu sou apaixonado, que é tipo uma serrinha, né? Mas a pandemia veio e minha esposa teve a ideia da gente ir para a Aldeia, porque a pandemia assim que surgiu, ninguém sabia o que era aquilo. Meu bebê, hoje com 6 anos, Tonzinho, ele era asmático e a gente foi para o mato, para a Aldeia, né? E a floresta curou meu filho. Curou meu filho, então me apaixonei por Aldeia. Então a gente rapidamente encontrou um terreno, a gente vendeu o apartamento em plena pandemia, foi bacana pro cara, bacana pra gente, bacana pra todo mundo, e construiu em Aldeia e tá lá até hoje. Não pretendo sair de Aldeia porque sou apaixonado por esse lugar. Mas com meu pai, eu morava numa rua chamada Rua da Assembleia, onde lá passavam as manifestações em épocas de suas festas. Por exemplo, no carnaval passavam os caboclinhos, no maracatu, passavam orquestras, passavam as laúças, os blocos,
no São João, passava quadrilhas, as quadrilhas juninas. Meu pai também era quadrilha junina, então tinha poesia, encontros, desafios de repentistas, meu pai me levava. Então, o meu pai e minha mãe, eles que me apresentaram tudo isso. Né? Meu tio, irmão do meu pai, era saxofonista, tocava numa orquestra de frevo, então meu pai me levava para ver o irmão dele tocando. Né? Seria daí o saxofone? Não. O saxofone veio do ginásio. Quando eu fui pro ginásio, quinta série, na época, eu dei a sorte de, na sala de aula, ter estudantes de música. Né? Então, a gente batia pelada, falava a mesma língua ali, mas quando dava o intervalo do futebol, os meninos iam mostrar um pro outro quantas lições de música tinham dado. Então, D5, D4, D6, quem deu menos, era porrada. Assim. A brincadeira era apanhar. E eu não participava, eu ficava só olhando, né? E me divertindo. Todo direto. Tinha uma pelada, intervalo, quantas lições? 5, tal. Apanhava, eu queria entrar naquilo. Até que um deles perguntou, Spock, já tinha esse apelido, por causa do Jornada nas Estrelas. Veio do Jornada nas Estrelas. Porque na sala de aula, ali na quinta série, enquanto a professora explicava, eu ficava fazendo isso aqui. Aí um aluno, atrás de mim sentado, ficou olhando minha orelha. Aí eu lembro dele falar assim, ei, boy, tu só quer ser o Spock, né? Passava na televisão do seriado. Que Spock? Ele da televisão. Aí ele sozinho me chamava de Spock. Spock. Daqui a pouco outro. E aí pegou. Né? Meu nome ficou Spock. O meu apelido ficou meu nome, que é Hinaldo. Qualquer momento de estresse, assim, na orquestra, sei lá. Te chamo de Aí a galera fica, gente, vamos ter calma aí que chegou sem Hinaldo. Virou apelido. Mas eu acho que até me acostumei, talvez seja soe melhor. No saxofone Spock. No saxofone Hinaldo, acho que Spock soa melhor, né? É isso, aí comecei a comer com as manifestações. Os meninos me levaram para estudar música com o professor deles. Um começou a me dar uma aula rápida de algumas lições, Ademário, ele me levou para o professor. Do professor, passei para andar alguns anos já, ele me conseguiu um saxofone, que eu tenho me apaixonado pelo saxofone, não porque por causa do meu tio, porque eu vi, ele me mostrou lá uma banda feminina da Assembleia. Aí quando eu vi o saxofone alto, eu me apaixonei pelo sax alto. E me apaixonei pelo sax mesmo, porque quem estava carregando ele, né? Porque ele me levou lá para ver, tu vai gostar do sax alto. Eu disse, qual é? Aquele de Gilberto? Não, o de Gilberto é o tenor, mas ele é muito grande para tu, era muito raquítico, né? Aí quando eu fui ver, é esse que a banda feminina terminou o ensaio. Não, isso é uma trompa. Não, isso é um bombardino. Não, e as meninas saindo e nada, daqui a pouco sai uma menina, esse é o alto. Ela sai com ele aqui, meu irmão. Se apaixonou. Putz, eu saí vendo assim, o saxofone, e ela carregando. Aí acompanhei ela, tudo isso aqui tá acontecendo, eu tô vendo tudo que aconteceu. Eu indo atrás assim dela, ela desceu uma escada, eu fiquei em cima da escada vendo, ela foi, dobrou assim embaixo da escada e sumiu. Uma semana depois, esse meu amigo, né, eu tava na Assembleia, por causa da música lá, ele fez, Spock, aquela menina do sax, rapaz, acho que era a menina mais bonita da cidade. Ela perdeu assim, feio pro sax, porque eu nem observei ela. E só ela ser o ela achando que era pra ela olhar. Talvez, não sei se ela achou que era pra ela, eu não lembro disso. Eu lembro que eu só olhei pro sax. Mas uma semana depois é que eu vi o quanto ela era bonita e o quanto ela perdeu para o saxofone, pelo meu amor pro saxofone. Quem são os seus mestres? São muitos, né? Mas diretamente falando, os que ali em 86, 87, quando eu fui para o Recife, eu sou de 70. Então eu com 16 anos, eu fui para o Recife. Comecei a conhecer ali na escola, e de vez em quando apareciam os mestres do frevo. Mestres do frevo esses, que em 2014, 2015, eu realizei um dos maiores sonhos da minha vida, até então, se não o maior, que foi produzir um longa doc chamado Sete Corações, que conta um pouco da história, do olhar e do amor desses mestres para com o carnaval. Né? Citando o nome desses sete, na ordem cronológica, os mestres do filme dos Sete Corações na ordem cronológica, Zé Menezes, de Pernambuco, Zé Menezes, Nunes, Guedes Peixoto, Clóvis Pereira, os quatro já foram para o outro plano. E vivos lá temos Duda, maestro Edson Rodrigues e o caçula, que é Ademir Araújo. Então conseguimos fazer
um longa. E qual é o tema do longa? Sete Corações. A gente começou a filmá-los, 2 deles foram parar na UTI no mesmo hospital, na época. E me disseram, Spock, Menezes está na UTI, Clóvis Pereira também. E com todos eu convivi, de certa forma, né? Aí quando disseram que estava na UTI, aí eu fui tomar uma cerveja num bar lá em Recife e sentei ao lado de um agitador cultural, um colega meu. Esse cara faz projeto. Tem estúdio de gravação e adora... Aí eu, do lado dele, aí Spock, como história, eu digo, rapaz, eu tô com uma ideia aqui, cara, que... O que é? Pô, os mestres estão na UTI, cara, e se eles saíssem eu queria gravar isso. Que não existia até então nada registrado de uma forma digna possível. Existia o quê? No carnaval, estamos aqui ao lado de aquela chamada de carnaval, aquelas coisas, né? Aí ele disse, meu irmão, isso era tipo uma quinta. Segunda-feira eu tenho uma reunião com uma produtora de cinema. E a gente vai discutir qualquer coisa que a gente vai gravar. Mas então a concepção foi sua do filme? Sim, né? Do filme, da série, que na minha cabeça era meia hora de cada um. Aí ele, meu irmão, isso aí, posso falar sobre essa ideia lá? Porque a gente tá com várias lá, mas acho que essa fala. Quando foi na segunda-feira, 10h30, eu nem lembrava mais, ele, Spock, vem aqui na produtora de cinema. Então foi. Quando eu cheguei lá, tava todo mundo encantado com a ideia dos mestres, né? Aí a gente se juntou, quando eu digo que a ideia do filme não foi minha, porque um deles disse assim, e se a gente fizer um longa? Com todos. Cara, hoje a gente tem material para fazer o individual, mas a gente fez primeiro o longa, né? Uhum. Aí por que 7 Corações? Porque frevo é uma composição feita nunca em parceria. O frevo instrumental não é normal. Geralmente essa música nasce pronta e o próprio compositor já faz a melodia e o arranjo na hora, assim. Ela já vem pronta. E a ideia era que eu, da minha casa, tem isso no filme, na sala da minha casa eu recebo os 7, que não necessariamente se respeitavam, mas não necessariamente se amavam, porque viveram numa época de concorrência muito grande dos clubes, dos bailes. Tinha uma concorrência forte. Entre eles, vários deles, não se falavam direito. E do filme pra cá, zerou tudo, voltaram a ser grandes amigos. Depois alguns foram falecendo e tal, né? Mas a ideia era chegar a dizer mesmo, mestres, a ideia aqui é que vocês façam um frevo, sendo que a 7 mãos. Olha Como assim? Eu digo, tradicionalmente o frevo tem 16 compassos no A, 16 compassos no B e 4 compassos na ponte entre o A e o B. Então a gente vai aqui tudo melhora pela ordem cronológica. E a gente já estava filmando muitas coisas, né? Mas quando veio essa ideia, a gente já tinha o quê? Sei lá, umas quantas horas gravadas. Aí quando veio essa ideia, foi um estresse na casa, na minha sala, assim. Como assim, Spock? Isso não existe, meu filho. Como assim? Eu digo, não, vai ser o seguinte. Menezes, começa, faz 4 compassos. O outro faz 4. É na hora. O outro faz 4. Não era na hora, não. Não é na hora, não. Eu dando a ideia de como poderia ser feito, mas dando a ordem cronológica. Entendi. Aí começou, não, mas isso é uma coxa de retalho. Isso não existe, porque não sei o quê. Cara, isso daria uns 10 programas a gente fazendo essas histórias. Mas eu vou tentar reduzir. Não existe, não, isso não existe. Meu irmão, é uma discussão muito grande, assim, porque tinha aquela tensão ali ainda entre aí eles, de, pô, não sei o quê, todo aquilo. Daqui a pouco eu tô conversando com ele na minha mesa, uma mesa quadrada aqui. Aí um lá na ponta pegou o papel, rabiscando ali, eu conversando com ele, daqui a pouco o outro levantou, pegou o papel, aí eu conversando, não sei o quê, daqui a pouco eu disse, o que é isso aí que vocês estão riscando aí, sabe? Aí um fez, você foi falando 4 compassos aí, 4 compassos. Eu fiz aqui 4, ele fez 4. O outro levantou, fez 4 também. Espera aí, vocês estão fazendo frevo? Já. Não, um exercício. Meu irmão, o frevo saiu na hora, você. Olha só. Sem rascunho. Era... E combinaram o tom, pelo menos? Não, o que o primeiro puxou era o frevo. Sabe, é muito forte isso. Mas o frevo estava na minha mesa. De uma forma muito poderosa. Eu vi, sacou? O frevo ali tava... Desculpa a palavra. Tá que pariu, o que é isso? Quando eu pego a partitura sem rascunho, eu tenho em casa. Aí eu disse, mas como assim? Ele fez, não, eu só brinquei. E ele completou minha ideia, ele veio e completou a ideia dele. Aí o outro levantou e fez, o que é isso aí? O outro fez, por que você não termina aí? Pegou aqui, cadê? Pronto. E terminaram. Eu disse, espera aí, você tem que ter um nome, pô. Não, mas não vai valer não. Eu digo, vai valer. 7 mãos.
Aí o mais velho fez 7 corações. Maestro Duda, Maestro Zé Menezes, Maestro Edson Rodrigues, Maestro Clóvis Pereira, Maestro Guedes Peixoto, Maestro Nunes e Maestro Ademir Araújo. São gente não, viu? São a própria música em pessoa, o próprio frevo pernambucano em pessoa. E a gente vai executar aqui 7 corações. Eu tô conversando com o instrumentista... Tô falando demais, né? Desculpa. Não, nós vamos falar muito mais ainda. Instrumentista, arranjador, diretor musical da Spock Frevo Orquestra. Conta um pouco da orquestra para nós. A orquestra era um grupo de escola do Centro de Atividade Musical do Recife. Antes a gente estudava lá e a gente, amigo ali, nós reunimos para fazer um trabalho de prática em conjunto, né? Nesse trabalho de prática em conjunto, a gente tocava um repertório dos americanos, né? Glenn Miller, do Kelly, as coisas que iam chegando, né? Uhum. E de brasileiros, a gente tocava Severino Araújo, a Orquestra Tabajara, né? Até que um pernambucano, muito importante na nossa vida, que morava em São Paulo há muitos anos, chamou um compositor, artista, dançarino, músico maravilhoso, multi-artista, assim, chamado Antônio Nóbrega. Ele precisou de uma orquestra para o carnaval. E a produtora dele viu uma apresentação da gente. E essa produtora dele disse: rapaz, eu vi uma orquestra dos meninos aqui, que acho que você ia gostar. Aí ela fez a ponte, contratou a gente, e a gente foi fazer o carnaval com ele. Nesse mesmo ano, era a estreia de Chico Science no carnaval também. E a orquestra saiu com o Nóbrega e Chico Science. Poucos 2, 3 dias depois desse ensaio, o Chico Science veio a falecer. Ele não desfilou no carnaval. Foi o ano dele. A pancada do Gonzalo. Passando essa parte de Chico, que eu cheguei a ter um envolvimento, eu ainda toquei com eles, né? Cheguei a tocar com o Chico Science, Estação Zumbi, coincidência. Acabei de mandar um videozinho que minha filha perguntou quando foi que eu toquei com ele. Aí antes de vir pra cá, eu ainda vi na internet um trechozinho desse show e mandei pra ela. É um lançamento de um disco chamado Afro Se Perderia. Então, com o Nóbrega, ele se encantou com o nosso trabalho e a gente passou a tocar com ele. Nisso a gente fez uns 2, 3 CDs e 2 DVDs. E viajamos o Brasil com ele. Viajando o Brasil com ele, a gente começou a perceber que poderíamos fazer o nosso próprio trabalho. E a gente começou a acreditar no nosso próprio trabalho. Um dia no estúdio, cara, tem muita história para contar rápido, mas vamos lá. Um dia no estúdio de gravação, a gente trabalhava lá, o negócio de lei de incentivo estava começando a surgir. Lei de incentivo do Estado, né? Futuro, não sei o que e tal. E a menina, que era a engenheira de som do estúdio, né, ela deu esse toque a mim. Porque a gente gravava pro dono do estúdio. Porque para inscrever tinha que ter 2, 3 músicas gravadas. Então a gente gravava, de graça. Se aprovasse, a gente fazia o disco do cara todo e ganhava. Se não aprovasse, tchau. Esse era o acordo. Então a gente vivia trabalhando lá. Uhum. Ela fez, ele vive pedindo para vocês gravarem no risco. Por que vocês não pedem para gravar o disco de vocês no estúdio, no risco? Se aprovar, vocês gravam aqui no estúdio. Se não aprovar, também tudo bem. Agora só tem até quinta-feira. Meu irmão, a gente correu de segunda até quarta, sei lá. Gravou 3 faixas e aprovou. Nesse de aprovar, a gente fez o disco começou a andar na mão de produtores. Ali, a gente já queria mostrar. Qual era o repertório nessa época? Então, aí a gente já começou, por conta já era o diretor musical da orquestra, e na minha vida tinha sido muito importante um músico chamado Felinho, que ele foi o primeiro a solar no frevo. Sendo que eu li que ele foi muito criticado. Então, uma música chamada Vassourinhas, que você deve ter escutado já, era a música de transição das orquestras. Então, quando chegava no B, ele começava a solar, a improvisar, enquanto saiu o naipe de trompete de uma orquestra, entrava outra. Daqui a pouco o B de novo, ele solava e improvisava, saiu o naipe de trombone de orquestra, entrava outra. E a orquestra ia trocando sem parar o baile. Olha isso. Essa era a tradição. Aí daqui a pouco, quando entrava o naipe de saxofone, entrava a bateria, a percussão, pronto, a orquestra já tinha trocado. Mas ele foi muito criticado, porque quando ele solava, muita gente parava de dançar para observar. Então ele foi criticado a um ponto de que vem com essas performances para querer atrapalhar o baile, não sei o quê. E eu acredito que ele até parou um pouco de fazer isso, por conta de tanta crítica.
Tem uma composição de Dori Caymmi chamada Ninho de Vespa. É um frevo que poeticamente, ritmicamente, harmonicamente mexeu com a minha vida ali. Quando eu vi esse frevo, eu disse, isso é frevo. E a banda Mantiqueira. Quando eu vi também a banda Mantiqueira, que a gente tocou com eles. Nessa época já tinha deixado o americano, aquele som mais americanizado. Não, já porque eu estava envolvido nos carnavais diretamente, mas eu já tinha deixado, estava tocando com Nóbrega. Era cultura popular total, Nóbrega, né? Mas a gente ainda não sabia o que fazer. Né? Então, quando a gente aprovou o projeto, eu disse, não, a gente vai fazer um frevo onde a música seja o ator principal. Porque o frevo nasce junto com uma dança. Né? O frevo nasce junto com uma dança, que nasce junto com uma manifestação. E a música frevo, que eu acho maravilhosa, ela era tipo uma trilha sonora para os bailarinos, para a manifestação. Porque quando você bota bailarino dançando, né, que eu amo, diga-se de passagem, mas eles são imagem pura. Então a orquestra sempre fica atrás, vira uma trilha sonora da folia. E a gente estava querendo fazer um disco onde o frevo fosse o ator principal. Até porque se trata de uma música instrumental, que nasce no Brasil de forma instrumental, e que possivelmente somente ela e o choro nascem de forma instrumental no Brasil. Praticamente sem influência de Depois que eu ganho poesia, letra, mas talvez as únicas duas músicas brasileiras, se é que posso dizer, genuinamente brasileiras, digamos assim, que nascem de forma instrumental, é o choro e o frevo. E o frevo é a única para uma grande banda, para uma orquestra. Né? Então, meu irmão, tem que pegar isso. E não se fazia improvisação de frevo. Sim, sim. E virou... Era raramente. Então, e daí a gente fez um disco com improvisação. Um instrumental, onde todas as faixas, os arranjos eram elaborados, de um frevo clássico ou não, para que o músico improvisasse. Porque a gente já estava começando a estudar improviso, queria. E por que não dentro do frevo? Mas acontece que, qual era a grande dificuldade? Era, e ainda é que nas escolas, o que a gente estudava era a improvisação e os solos dos americanos. Porque era o trabalho que se tinha sistematizado. Quando não isso, os europeus. Porque sistematizaram suas músicas, né? Eram os métodos que existiam e que até hoje ainda existem. Então, era muito difícil. Esse foi o nosso grande desafio e ainda é. Porque quando a gente ataca o frevo, são 17 pernambucanos ali que estão atacando o frevo e, como qualquer música de qualquer lugar, ninguém faz igual aqui. Porque se trata de uma linguagem. Né? É uma linguagem que... Mas quando ia improvisar, parecia um bocado de americano improvisando, entendeu? Porque não se tinha escola. Isso é ruim ou é bom? É muito ruim, bicho, pelo amor de Deus. É mais pra ruim do que pra bom isso. Mas tá começando a ficar mais pra bom agora do que pra ruim. Porque da orquestra pra cá, sem nenhuma arrogância, os músicos da orquestra começaram a fazer seus mestrados, doutorados. Vários músicos começaram a fazer seus mestrados e doutorados. O poder de comparação deles aumenta muito, né? Pra focar no frevo, né? Irmão, o que tem de dissertação, de mestrado, de trabalho de doutorado, o frevo não sei o que, a linguagem do frevo, o sotaque do frevo, o frevo de não sei o que, o frevo de não sei o que, tudo. Isso é tão bom, até né? hoje em dia, então, quer dizer, a gente já lançou alguns métodos de frevo. Vários já lançaram métodos de frevo. Hoje você tem métodos para estudar frevo. Então, coisa que a gente não teve, né? Eu estou me perdendo um pouco com a resposta, mas... Então, a orquestra surge desse trabalho. Com esse trabalho que a gente lançou, vários festivais começaram a convidar a gente. Sim. Sendo que era uma orquestra de frevo que chegava de paletó e gravata. Orquestra mesmo. Que não tinha bailarinos, que não tinha manifestação. Era a música falando por si própria. Isso tem feito com que a gente realizasse vários sonhos nas nossas vidas. Entre eles, o de não mais tocar frevo só 4 dias no ano. Ou seja, durante um ano todo, desde que a orquestra surge, eu trabalho com frevo todos os dias da minha vida. Olha só. Não necessariamente, lógico, fazendo show, mas pesquisando, trabalhando. Tem estúdio, tem... Hoje não é carnaval. Tem produção de CDs, tem gravações de programa. Tudo, meu irmão, então... Mas fala um pouco sobre esses CDs que você fez 3 e está fazendo mais um agora. Daqui a pouco vamos falar sobre o último. É com a orquestra? É com a orquestra. Nesse mesmo formato. De frevos instrumentais, frevo de rua, que a gente chama. Frevo de rua é aquele frevo que é unicamente instrumental. Que não se tem poesia. Como ele surgiu. Sendo que no nosso trabalho a gente faz ele de uma forma o quê? Como é que eu diria, cara? De uma forma
não é melhor e pior, mas pelo contrário. É de uma forma onde a gente possa cuidar com o maior capricho possível que a gente alcance da sua execução, da sua dinâmica. Então no palco a gente consegue no frevo fazer um pianíssimo. Na rua não dá, entendeu? É. Então é isso, a diferença é essa. A gente, não estou dizendo que é melhor não, porque é outra pegada, a gente consegue fazer a dinâmica que a gente sonha, algo que na rua a gente não consegue. A gente consegue fazer a articulação que a gente quer, algo que na rua a gente não consegue. Para um a gente toca pro silêncio absoluto no palco. Para o outro é pro barulho absoluto, levando banho de cerveja, levando empurrão de bêbado, cortando a boca. Mas o poder espiritual e da alma é maior. Sim. E eu amo estar ali. Que é outra vibração. Porra, né? Meu irmão, é. Mas de 22 anos pra cá, aproximadamente, eu amo tanto quanto tocar nos palcos também do Santos. Falando de tocar e falando também sobre seus CDs, toque, por favor, uma obra pra nós, de algum dos seus CDs. Caramba, pode ser. O que é que eu posso tocar, cara? A primeira composição que a gente gravou na vida. Deu nome ao primeiro disco, Passo de Anjo. Deixa eu tentar, porque o frevo, ele é sempre assim, tradicionalmente. É um diálogo. Então, metais perguntam, palhetas respondem. Hoje o diálogo metais é só... perguntam. Hoje o diálogo é... Então... Não sei. Esse é um frevo, Passo de Anjo. Sabe o que é metais? E eu queria falar um pouco sobre, você já falou um pouco sobre essa última obra do seu CD, e o futuro. Quais são aí os pontos que você gostaria de falar sobre o futuro? Caramba, futuro? Posso entrar nesse um futuro presente? Claro. Pode ser? Eu tive, talvez, uma notícia para realizar o meu, talvez, até o momento, maior sonho. Talvez maior sonho. Eu dei uma entrevista onde eu falei que meu sonho era ver a cultura popular nas escolas. Mas não assim, no São João, chama o artista top para fazer homenagem. Porque vários diretores chegam e fazem, pô, na nossa escola a gente homenageia os artistas. Aqui no São João a gente chamou fulano ciclano e fez homenagem. No carnaval então a gente tá sempre homenageando. Bacana. Mas não adianta nada não. Isso não adianta nada. Nada. É alguma coisa? É, mas não adianta nada. O que adianta? Para as novas gerações. É todos os dias, são todos os dias as crianças estudarem como disciplina a cultura popular. A gente tem um resultado. Meu filho adora Luiz Gonzaga. Meu filho adora Lenine. Ele foi cantar uma música do Lenine. No meio dos amigos dele foi uma faia. No meio dos amigos dele lá da onde a gente mora, no condomínio lá, cada um cantava uma música, cada um botava uma música. Ele botou uma do Lenine, tira, sabe? Mas é porque as crianças não conhecem. Você tem noção do que é uma criança nascer em Exu e não saber quem é Gonzaga? Você tem noção do que é uma criança nascer em Garanhuns e nunca ouvir falar em Dominguinho? A nossa cultura perdida. É o que você tem de mais sagrado. Não é? São as suas verdades, o seu sotaque, a sua linguagem, a sua alma, o seu espírito. Sua história. E as crianças, a sua história. E as crianças não sabem. Por quê? Aí a história é longa, né? O que é que se toca, o que é que não se toca, o que é que não sei o que e tal. Mas eu acho que uma das principais, se não a principal solução para a gente mudar isso só vai mudar atualmente. Um amigo meu guitarrista diz, pô, essa geração já tá acabada, bicho. Eu tento entender ele. Mas se a gente coloca nas escolas, daqui a 4 anos, 8, 12, 16, 20, a gente pode mudar a geração. Eu tenho certeza que se as crianças ouvirem Gonzaga todos os dias, os mestres da cultura popular, tendo aula com os mestres vivos ali, dos saberes, indo para a sala de aula,
os professores sendo reciclados pelos mestres do saber. Sabe? Eu acho que a gente pode mudar isso, porque só apresentando, a gente tem um resultado do que a gente escuta, do que a gente ouve, do que a gente pesquisa, então tem que levar isso. Diante desse meu sonho, essa matéria que eu dei, o prefeito de Recife, um menino chamado João, maravilhoso, né, que olha para a cultura também, pediu para os secretários me ligarem. Não estou fazendo política nova, não. É só a verdade. Sim. Tem isso. Claro. Os secretários me ligaram, quando eu fui lá, vem aqui com urgência, disseram, ó, o prefeito quer realizar esse sonho. Desde logo fica o exemplo aí para o nosso prefeito aqui em Curitiba. Então, a partir desse ano, todas as escolas do município terão essa disciplina de cultura popular todos os dias. Isso já está definido então nas escolas lá? É. Esse é um exemplo que emociona a gente, porque a nossa massa, cultura né, é tão, às vezes é As tão crianças estudarem todos os né? dias, cara, os mestres, sua própria alma. A gente... E é assim mesmo, é obrigando mesmo a disciplina. Nós vamos visitar lá para aprender esse projeto, né? E trazer para cá, né? Imagina, cara, entendeu? Não? O quanto isso não vai ser importante, né? Evitar essas vaias que meu filho levou, porque ele só levou porque acho que os meninos não conhecem. Não. Eu não tô falando que é melhor ou que é pior. Que você cresça e diga, não, pô, conheço tudo de Gonzaga, mas eu prefiro isso aqui. Agora, sem nem ter a chance de conhecer, parceiro. Exatamente. Aí é jogo duro. Então, não, é muita deslealdade. Eu não sei, eu não acredito que eles vão optar por outras coisas. Eles vão optar em abrir as janelas e portas para tudo. Exatamente. Mas sem perder... Eu sempre falo do poder de comparar as coisas. Estude várias coisas para você comparar e escolher o que você quer, né? Mas eu aconselho, o caminho é talvez menos difícil, talvez mais interessante para você, se você absorver tudo do mundo, mas que você não se afaste do seu povo. Nós estamos conversando com o maestro Spock hoje, um prazer estar com você. Estou emocionado junto contigo hoje, porque é um projeto muito bonito mesmo. Espero que a gente possa trazer aqui para o Paraná. E infelizmente a gente tem que acabar, porque vai ter um ensaio daqui a pouco com a Elba Ramalho. Marca outro momento que você quiser, não tem problema não, para mim é um prazer. Valeu, e no final aqui do programa a gente deixa uma pequena lembrança para os nossos ninjas. Caramba! Que se você puder... Eu não acredito, velho. Que coisa linda, velho. Dá pra pegar aqui? Cuidado com o interior, aí que é como o programa são aqui, me ajuda? Os Jazz Ninjas. O nosso ninja recebe uma lembrancinha. Não, velhinho. Caramba, velho. Como é que é? Eu tô sem óculos, cara. Tá escrito assim, Maestro Spock. Caraca, velho. Cuidado com as crianças, que é afiado. Cuidado com as crianças. Tem tanta história para contar dos mestres com as crianças, porque se eu contar eu vou chorar, então não adianta, sabe? Eu espero que a gente possa conversar mais vezes. Vamos, cara, vamos. É uma porque figura muito simpática, linda. Além de muito talentoso. Veio conversar com a gente hoje, a gente agradece muito. Obrigado, desculpa qualquer coisa. E nós que pedimos. Quem manda as ordens. Se puderem vir amanhã no show amanhã, seria iremos. massa. Vamos lá filmar, inclusive, lá no teatro. E se eu me arretar, eu vou dizer, prefeito, vamos implantar aqui essa disciplina. Vamos falar com ele. Queria uma foto final desculpa. aqui. Não era pra levantar não, né? Não, fica aqui sentado. De boa. Uma foto final aqui. Vamos embora? Ali? Tchau, até a semana que vem.